Opa, eu sou o Nask, bom ter você por aqui. Hoje a gente vai construir uma coisa diferente, hein? Bacana. A gente tem no nosso dia a dia, em diversas aplicações, coisas que fazem parte, né? Coisas que acabam se tornando essenciais. E é muito fácil da gente cair no clichê, da gente sempre produzir ou reproduzir interfaces da mesma forma, né? Então é sempre legal a gente pensar em como que a gente pode inovar, como que a gente pode trazer uma abordagem diferente, que melhore a experiência da pessoa usuária, que traga mais valor esteticamente para a nossa aplicação, beleza? Então a ideia de hoje surgiu mexendo aqui mesmo no meu sistema. Quando a gente vai aqui no Mac em preferências do sistema, repara que a gente tem aqui um campo de busca, né? E várias opções aqui para poder selecionar do meu computador. E se eu começar a buscar por qualquer coisa aqui, ó, repara que ele cria uma sombra e ele destaca ali possíveis itens que podem atender a minha busca, né? Então, conforme eu vou digitando, ele vai reduzindo ali, né? Tirando cada vez mais para poder destacar aquilo que vai ser mais assertivo para o que eu estou buscando, até que ele, enfim, me traz ali uma opção que seja mais precisa, tá? É isso que a gente vai reproduzir hoje numa página web e com somente HTML, CSS e JavaScript. Então, inclusive eu estou nessa onda agora de produzir coisas com HTML, CSS e JavaScript, muito porque a gente vê muito conteúdo sobre React, sobre Next e outras, enfim, tecnologias muito fortes, né, muito poderosas. E nenhum problema quanto a isso aí enfim, é maravilhoso. Mas a gente não precisa sempre estar utilizando grandes ferramentas para produzir resultados interessantes. Então, por isso que eu venho trazendo esses vídeos com HTML, CSS e JavaScript para te provar que você pode fazer coisas muito interessantes com o básico. Inclusive comenta aqui, por favor, coloca nos comentários do vídeo que tipo de conteúdo que você espera aqui no canal, porque eu estou ainda conhecendo o meu público, né, entendendo se prefere uma coisa mais avançada, uma coisa mais básica. Eu gosto de pegar nesses detalhes que envolvem CSS, né, e geralmente são, enfim, carências que o público de desenvolvimento web tem, que é trabalhar com CSS. Então eu gosto de trazer o básico, beleza? Então interage aí para poder conhecer mais sobre você e entender qual o conteúdo que você espera aqui no canal. Inclusive, vou pedir, por favor, para você não esquecer de dar um gostei se esse conteúdo te trouxer algum valor, beleza? Então vamos lá. Para a gente começar aqui, eu vou criar um arquivo index.html, que vai ser a nossa página, e aí nada novo aqui, né? Vou executar o nosso snippet para eu ter aquele template de página. Aqui eu vou colocar busca estilosa no título, mas o título, lógico, pode ser o que você quiser. E para a gente construir, o que eu imaginei? Ter um cabeçalho, onde tem lá a pergunta, né, do que a pessoa procura e um campo para ela poder digitar, e ter várias opções ali que ela pode selecionar, né? Então eu vou organizar da seguinte forma: vou adicionar um header. Nesse header eu vou adicionar uma label. E essa label ela vai direcionar para um input, né? Um input de texto, que é onde a pessoa vai digitar para poder procurar o elemento. E aí nessa label eu vou colocar assim, ó, o que você procura, né? Para ela se conectar no input, eu vou colocar aqui um ID nesse input de search, e essa label no atributo for eu também vou colocar o search. Então pronto, já estão vinculados. Inclusive, posso aqui, ó, com a extensão que eu tenho do Live Server, caso você não conheça, ó, essa extensão aqui, Live Server. Ó, ela me permite abrir um servidor para poder visualizar minha página, tá? No próprio VS Code. Então aqui eu vou clicar em Go Live. E aí, beleza, a gente já consegue visualizar aqui o input, né? Se eu clicar aqui, ó, a label está conectada nesse input. Beleza. Vamos então adicionar aqui os elementos que vão servir para a gente ter como base, né, da nossa busca. Então vou adicionar aqui uma tag main para poder separar o conteúdo, né, do header. E o que eu pensei para essas opções, né? Eu pensei da gente utilizar aqui o Ion Icons, que é uma biblioteca muito simples, Ionic na verdade. Ion Icons, eu nunca sei se é Ion ou se é Ionic. Acho que é Ion Icons.
É uma biblioteca muito simples, eu usei inclusive no vídeo sobre como criar um menu com apenas HTML, CSS e animado. É um menu super diferente também, eu recomendo que você assista porque é um vídeo de explodir cabeças, tá? Então eu vou deixar aqui no card também para depois desse vídeo você assistir também o vídeo de como criar um menu com HTML e CSS apenas. Não tem nada de JavaScript, beleza? Bom, essa biblioteca aqui, ó, eu vou clicar em Usage e aqui ela coloca aqui na instalação, a gente só precisa adicionar essas duas tags script aqui, tá? Então eu vou adicionar, normalmente a gente adiciona aqui, ó, no final do body, né? Porque a gente espera que o script carregue sempre ao final, mas eu gosto de organizar de outra forma, tá? Eu gosto de colocar as tags scripts dentro da tag head mesmo. Só que aí para garantir que o script vai ser carregado depois do conteúdo, aí eu coloco aqui, ó, um atributo na tag, que é o atributo differ, que seria o equivalente a colocar lá no final do arquivo, tá? Antes de fechar a tag body. Beleza. Então, agora eu já consegui conectar o Ion Icons aqui no meu projeto. O que eu vou fazer? Aqui em Icons eu consigo então selecionar o ícone que eu quiser. Por exemplo, eu posso pegar aqui, sei lá, essa maletinha. E aí aqui aparece para mim a opção para eu poder copiar esse código. E só de colocar o código aqui dentro, ó, vou salvar para você ver. Já apareceu ali, ó, deixa eu dar um zoom. Já apareceu a maletinha, tá bom? E aí a estrutura que eu pensei para a gente organizar as options foi o seguinte. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou aproveitar esse ícone. Coloca aqui uma div. E aí essa div, deixa eu jogar aqui para dentro o ícone. Eu vou colocar também um strong, que vai ser o título, né, dessa opção. Então posso colocar, por exemplo, coloquei uma maleta. Não sei o que poderia significar. Vou colocar só trabalho, tá? Não é o ícone que eu utilizaria, não. E aí a ideia é que a gente possa então replicar essas opções aqui, ó, e ter várias opções ali dentro, tá? Para adiantar o serviço, eu já tenho isso escrito aqui pronto, então eu vou só copiar da minha colinha aqui, ó, que eu já deixei pronto só para isso, para copiar e colar. Muito importante, para a gente poder selecionar essas opções, é legal a gente também colocar aqui um class option, tá bom? É assim que eu vou controlar essas opções. Então, para adiantar o serviço, já vou colocar aqui todos os ícones que eu separei. Então, olha só, eu tenho ali como se fosse um dispositivo, né? Eu tenho ali alarme, bateria, calculadora, chat, configurações, arquivos, enfim. Coloquei bastante coisa para a gente conseguir dar sentido, né, nessa ideia de destacar, ficar mais fácil de encontrar. Eu imagino que tenha vários elementos para isso. Beleza? Então, agora é hora da gente começar a estilizar. No nosso HTML, por enquanto, isso aqui é o suficiente. Show de bola? Bom, eu vou aqui adicionar então link CSS. Vou criar esse arquivo aqui, ó, style.css no meu projeto. Então, style.css. Beleza. Uma das coisas que eu sempre gosto de fazer é dar um reset aqui no meu CSS. Então, eu pego todos os elementos, eu tiro a margem, eu tiro o padding e o box sizing. Box sizing eu coloco o border box. Beleza. Isso vai me ajudar a estilizar. E aí o que eu vou fazer é pegar meu body. Eu vou colocar uma cor quase branco, tá? É um pouquinho mais escuro. Vamos ver aqui que fica legal. Então background color. Eu acho que eu testei com essa daqui e tinha ficado legal. Não sei se vai dar para você ver, mas é quase um branco que não é branco, beleza? Tá, e aí eu vou pegar o meu header e eu vou aplicar aqui um display flex, porque eu quero centralizar essas informações. Então justify content, center, legal. Vou colocar aqui um padding de 2 rem, deixa eu ver, pode ser. Para quem não sabe, isso aqui é uma medida relativa, tá? Então, por exemplo, imagina que o browser ele coloca que, por padrão, o tamanho da fonte é 16 pixels, beleza? Então aqui, ó, quando eu coloco um rem, é como se fosse 16 pixels,
certo? Então se eu coloco aqui 2, ficam 32 pixels, beleza? Essa aqui é a ideia. Deixa eu ver o que mais que eu posso fazer. Eu posso pegar essa label e eu vou colocar aqui um font size, vamos ver, 4. Não, ficou muito. Vamos colocar 3 para a gente ver. 2 fica legal. Ah, eu esqueci de colocar aqui também. Não separei nenhuma fonte em especial não, mas eu vou colocar uma sans serif só para ficar mais bonitinho. Beleza. Para separar ali a label do input, eu posso colocar aqui um gap de 2 rem, fica legal. Talvez menos. 1.5, vai ficar na metade do caminho. Para mim ficou mais interessante. Beleza. Deixa eu ver, vou pegar também aqui o input. E aí eu quero colocar um border radius para a gente arredondar de uns 5 pixels. Essa borda eu vou trocar, vai ser uma borda de 1 pixel, sólida. Vamos ver. Beleza, gostei. Ficou interessante. E aí eu quero colocar ali dentro, ó, um padding também no meu input, né? Então vou colocar aqui, ó, padding de 1 rem. Vamos ver. Ficou interessante, mas aí ele cresceu aqui, então esse padding não vai ser na vertical, vai ser só na horizontal. Beleza. Tá bem bacana. Uma coisa legal também, uma bobeirinha, né, pra gente fazer aqui, é colocar um ícone de busca, igual é aqui, ó, por exemplo. Então vou colocar aqui, ó, search. E aí o legal do Ion Icons é que a gente consegue alternar aqui no tipo outline, field e sharp, tá? Então aqui eu vou pegar o field, que ele é um pouquinho mais espesso, né? Aqui, ó, vou copiar isso daqui, então eu volto pro meu HTML. E aí eu vou colocar no meu input, eu vou colocar uma div em volta, que aí eu consigo colocar o input ali dentro e colocar o ícone, certo? Deixa eu voltar para cá, salvar, beleza. Deixa eu realinhar então. O input ele vai ter uma altura de 100%, porque eu quero que ele volte a ocupar aquela altura. E eu posso pegar aqui no meu header essa div e colocar um position relative. Por quê? Porque daí eu consigo também pegar desse header esse Ion Icon e colocar um position absolute. E a vantagem disso, ó, deixa eu até tirar para você reparar, ó. Tá vendo que a lupa estava do lado de fora? Agora eu consigo com um position absolute colocar ali dentro, tá bom? E se eu não coloco esse position relative, ele fica, apesar de não parecer que mudou nada, ele fica absoluto a página e não a div que está em volta do meu input. Qual é a diferença? Vou colocar aqui esse position relative e repara que quando eu coloco, por exemplo, aqui um top 0, ele fica aqui, ó, no começo dessa div, né? Que no caso o input ele está ocupando a altura da div. Então ele fica aqui no comecinho. Se eu tiro esse position relative, repara que ele foi lá para cima da página, né? Então esse top 0 ele é um 0 relativo à página e eu não quero isso. Eu quero que seja relativo à div. Então eu coloco aqui, ó, esse position relative e fica melhor para poder alinhar. Daí o que eu vou fazer para poder centralizar, colocar na posição que eu quero? Esse top, na verdade, vai ser 50%, beleza? Só que ele fica 50% a partir do topo do ícone. Então, para eu poder corrigir, eu vou colocar aqui um transform com um translate. Translate não está aparecendo por conta disso aqui. Translate y. Eu vou colocar menos 50%. Pronto, aí ele volta ali metade, beleza? De fato, agora ele está alinhado. Na esquerda, a gente vou colocar aqui um left, ó, a gente pode colocar, acho que 1 rem. Talvez foi muito, vou colocar 0.7. 0.7 me agradou mais. E aí eu preciso corrigir o padding, né?
que aí agora o texto está em cima do ícone, ó. Então, para isso, deixa eu ver, o meu padding aqui estava 1. Eu vou colocar um padding left. E aí, eu vou colocar 1.7 RAM. Tá bom? Deixa eu ver. Na verdade, eu vou colocar 2.7. Né? É isso. Beleza. Ficou bem legal. Esse cálculo na verdade está errado, né? Padding left. Deixa eu ver. Esse ícone ele tá 0.7. Andou 7. Então, se eu quero manter 1, aqui, 0.7. Ah, tá. É porque tem o tamanho do ícone. Deixa eu ver o tamanho do ícone. Eu posso até mexer. Vamos colocar aqui um font size de 1 RAM. 1.2. Pode ser 1.2. Não, eu vou deixar 1 RAM. Então tá. Então tá aqui, ó, 0.7. Eu preciso passar o tamanho do ícone, que é 1 RAM. E aí eu quero, que aí ficaria então 1.7, né? Ó. Não é aqui. Aqui em cima ficaria 1.7, aí o texto vem para cá, pro final do ícone. É até um pouquinho menos, né? Deixa eu ver aqui qual o tamanho que esse ícone tá. Esse ícone ele tem 16 por 16, engraçado. Mas é porque o ícone em si ele é 13.11, né? 13.11. Então pra gente corrigir isso, eu teria que fazer aqui, ó, 13 dividido para 16, fica 0.8125, tá? Então esse é o tamanho do meu ícone, 0.8125. Daí eu teria que fazer então 0.7 mais 0,7 mais 0,8125 fica 1,5125. Então, aqui ó, 1,5125. Beleza, faz com que o texto fique exatamente no final do ícone. E aí eu quero que ele tenha esse espaçamento igual no final, esse espaçamento de 1 RAM. Então eu vou colocar mais um RAM aqui, fica 2.5125. Agora sim, a conta tá fechando. Eu gosto de fazer a coisa bem precisa, tá? Não gosto de nada torto, não. Enfim, só perfeccionismo da minha parte, desculpa. Legal, tá bonitinho. Eu vou também colocar esse ícone um pouquinho mais para o cinza. Então vou colocar aqui uma cor. Deixa eu ver. Acho que pode ser 50, 50, 50. É um cinza médio, né? Beleza, eu tô satisfeito. Tá bacaninha. Agora a gente vai então arrumar, né? Arranjar aqui esses ícones. Para isso eu vou pegar o meu main e eu vou colocar um display grid. E aí eu quero o seguinte. Eu quero que os ícones eles se encaixem, tá? Simplesmente. Para isso eu vou colocar um grid template columns e eu vou colocar aqui um repeat. Esse repeat, ao invés de eu colocar um número, tipo, você vai repetir 2 vezes, 3 vezes, eu vou colocar auto fit. E aí eu vou passar o outro parâmetro, que ao invés de ser o valor, né, quanto que eu quero que ele preencha, eu vou colocar aqui um min max. Ou seja, eu quero no mínimo 80 pixels, que fica 80 para 16, fica 5. Então 5 RAM. E no máximo eu quero um FR, beleza? E esse é o resultado aqui que a gente tem. Qual que é a ideia, né? Conforme eu vou diminuindo a tela, ó, repara que os ícones eles vão se rearranjando, tá bom? Olha lá. Então eu não tenho um número de colunas em específico. Eu quero... Isso aqui ajuda na responsividade. Não é algo que a gente vai trabalhar hoje, mas eu trouxe aqui por
padrão, coisa que eu já faço já. Então fica aí também de brinde, de bônus. Beleza. Outra coisa, eu vou organizar primeiro essas opções. Então vou pegar aqui a classe Option, Display Flex, e aí eu vou colocar um Flex Direction Column. Beleza. Posso, para alinhar o ícone com o texto, colocar aqui um Align Items Center. E do meu Option, eu quero pegar o Ion Icon e aumentar o tamanho, né, desse ícone. Deixa eu ver aqui o tamanho que fica legal. 3 ficou bem bacana, né? Beleza. Vou voltar para o meu main. Vou colocar aqui um gap de, acho que 5 RAM menos 4, 3 tá, parece ser bem bacana. E aí eu vou limitar a largura, tá? Então o que eu vou dizer? Que o tamanho ele é de 100%, mas que o tamanho máximo ele vai ser de uns 600 pixels. Deixa eu ver. 600 pixels é bem legal. E 600 dividido por 16 fica 37.5. Então 37.5 RAM. Beleza. Para eu centralizar os ícones, eu vou colocar uma margem aqui, que é 0 na vertical, e na horizontal eu vou colocar um valor automático. Então para ele poder preencher e, né, se arranjar ali no centro. Posso também colocar aqui um margin top de... Quanto que eu coloquei aqui embaixo? Tinha uma medida que eu tinha feito aqui agora há pouco e eu perdi. Tá. 80... é 5 RAM. Beleza. 80 pixels fica bem legal. E já tá no jeito, tá? A gente pode evoluir um pouquinho mais isso daqui, né? Colocar cores. Uma coisa legal pra gente fazer aqui também. Pegar desse option, o strong. E eu vou colocar uma cor que pode ser aquela mesma cor daquela lupa lá em cima, que é o 50-50-50. Beleza. Vale também colocar aqui um margin top. Um RAM. Isso, ficou bem legal. E eu vou também travar o meu option, que se a gente colocar aqui uma borda nele, ó, border 1 pixel solid brown. Não sei se você vai perceber, mas se eu não me engano, nem todos estão do mesmo tamanho. Então eu vou garantir, eu quero que eles fiquem quadrados, na verdade. Mesmo tamanho, eu acho que eles estão, por conta do grid. Eu vou garantir que tenham aqui uma largura de 5 RAM e uma altura também de 5 RAM. Isso aí a gente deixa eles quadradinhos. Posso tirar essa borda. Beleza. E agora a gente pode partir então para a parte funcional do nosso código, né? Para isso, eu vou então aqui criar um script. Vamos colocar aqui, ó. Pode ser script JS mesmo. E aí eu vou criar esse arquivo, script.js. Beleza. O que eu quero fazer? Quero capturar o texto do meu input, né, quando eu digitar. E com essas informações, eu vou manipular os meus elementos, tá certo? Então, vou dizer qual elemento que corresponde àquela pesquisa. Qual o critério que eu vou usar? Eu quero que, por exemplo, se eu colocar aqui CA, ele tem que destacar calculadora, porque começa com CA, né? Eu tenho que destacar, deixa eu ver o que mais, calendário, carteira, né? Não sei se tem mais algum, mas a ideia é essa. E outra, se eu colocar CA com C maiúsculo ou CA com tudo maiúsculo, eu quero que ainda assim ele me mostre esses elementos. Então ele tem que ser case sensitive.
Bom, para isso, eu vou então começar capturando aqui, ó, document.getElementById. Eu vou pegar o meu input que eu coloquei o ID de search, né? Eu vou salvar aqui numa constante, que pode ser o search, ou melhor, search input, pode ser. E aí eu também quero pegar todas as minhas opções, né, que estão aqui embaixo. Então eu vou usar o document.querySelector all para poder selecionar todos os elementos que tenham a classe option. Posso colocar aqui também, ó, como options elements. Pode ser. Beleza. Então agora a gente precisa assistir, né, esse input. Conseguir capturar cada vez que a gente aperta, coloca algum valor dentro dele. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o search input e eu vou adicionar aqui um event listener. Pode ser o keyup, tá bom? Ou seja, qualquer tecla que eu apertar com o input, né, no input, ele vai conseguir executar essa função aqui, ó. Beleza? E aí o que eu vou fazer? Eu vou só te mostrar que funciona. Colocar aqui, ó, apertei. Ou melhor, a gente consegue capturar qual a tecla que foi apertada. Então, vou pegar de dentro do meu evento a key e eu vou exibir aqui no meu console, ó. Deixa eu te mostrar então a coisa funcionando. Jogo o console para baixo para ficar mais encaixadinho. Olha só. Search inputs null. Eu não coloquei o ID, não? Como assim? Faltou aqui o differ, né? Muito importante, ó. Por isso que o script ele carrega depois que a página já foi renderizada. Então apertei aqui o backspace para apagar, ó. Repara que ele também exibiu aqui o backspace. Ó, A, B, C, né? Tudo que eu digitar ali, ó, quando apagar, ele consegue capturar cada tecla, beleza? No caso, cada vez que eu pressionar, ele vai capturar. Bom, então aqui dentro eu tenho como controlar, né, quando a pessoa está digitando. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui os meus elementos, ó, options, elements, e eu vou fazer uma busca, tá? Na verdade, eu vou fazer um filtro. Eu quero manter somente os elementos que correspondem ao que está sendo buscado, tá? Então, ponto. E aí eu vou colocar aqui, ó, filter. Então, para cada elemento, eu quero aqui, ó, deixa eu ver, o element. Ele precisa ter muito importante. Eu peguei as options, tá? Olha só. E aí cada option, aqui, ó. Cada option tem um ícone e tem um strong. Eu quero pegar o texto que está dentro do strong da option. Como é que a gente faz isso? Volta para cá. Aqui eu vou fazer um query selector de strong. Tá certo? Então aqui eu consigo, ó, salvar, dizer que isso aqui é o title. E aí eu quero então comparar se o title tem um text content que inclui o valor que está sendo pesquisado. Então aqui eu vou trocar para target e de dentro de target eu vou pegar o valor que foi digitado no input. Então se ele incluiu o valor, maravilha. Mas lembra que eu te falei que eu quero que seja case sensitive. Então eu vou pegar esse texto aqui, esse text content, e eu vou jogar para lowercase, assim como o valor que está sendo digitado. Então, to lowercase aqui também. Tá certo? E eu já vou retornar isso daqui. Então, isso daqui ele me retorna um booleano, né? Se o texto inclui o valor, ele vai retornar o elemento. Senão, ele não vai retornar. Muito importante. Isso aqui não vai funcionar. Por quê? Por mais que options elements pareça ser um array, ele não é. Tá? Ele na verdade é uma node collection. Node list, perdão. Ele é uma node list, que é um formato muito parecido com um array, mas não é um array.
E essa node list ela é retornada pelo query selector all. Então, vou até te mostrar o erro que acontece, tá? Deixa eu salvar aqui. Posso inspecionar, console. Vou digitar. Olha lá, repara que ele deu esse erro aqui para mim. Ó. Deixa eu dar um zoom para você. Options elements filter is not a function. Para a gente conseguir usar o filter tem que ser num array. O que a gente pode fazer aqui? Eu posso pegar o options elements, que é uma node list, e colocar dentro de um array, envolvendo em colchetes. Só que isso aqui vai me dar um array, quase que um array de array, né? Eu quero só jogar os elementos dentro desse array. Então eu espalho o options elements dentro desse array que eu criei, tá bom? Salvar. E agora quando a gente digita, eu não tenho mais nenhum erro. Aqui que eu digitei sem querer no console. Mas a gente não tem mais nenhum erro, tá bom? Porque de fato o filter ele está acontecendo. Show de bola? Então aqui eu vou salvar esse filtro, ó, dentro de filtered elements. Ou filtered options, pode ser, né? Acho que fica mais interessante. Beleza? E aí o que eu vou fazer? Eu vou garantir que se o valor digitado ele for diferente de vazio, eu vou então pegar cada uma dessas options que eu encontrei, né? Dessa busca. Para cada uma delas, ó, vou usar o for each. Element. No elemento eu vou adicionar uma classe, que é a classe highlighted. Pronto. Então o que isso daqui me dá? Olha só, vou inspecionar aqui. Deixa eu... Cadê? Aqui, ó, o meu buddy. Main. Tem aqui as options. Vou digitar, por exemplo, C. Repara aqui, ó. Ele adicionou o highlighted em alguns elementos, né? No caso, a calculadora, o chat, configurações, porque tem o C, certo? Mas aí, quando eu, por exemplo, digitar A, ele não deveria mais selecionar o chat ou configurações. Só que ainda está o highlighted. Ou seja, eu preciso garantir também que toda vez que eu digito, ele limpa, né? Ele recomeça, ele reseta, para daí sim ele adicionar só nos elementos que me interessam. Então, no começo da minha função, eu vou colocar aqui, ó, pode ser options elements. Vou até copiar isso daqui, essa linha, ó, só que eu vou substituir o filtered options por options elements. Então, eu estou passando por cada option, e aí o for each funciona numa node list, tá? Não preciso converter em array. Estou passando aqui por cada elemento, e ao invés de adicionar, eu vou remover. Isso garante que quando eu pesquisar, colocar uma nova letra, ele vai tirar o que ele tinha colocado antes e adicionar de novo. Se continuar correspondendo, ele vai adicionar a classe de novo, senão ele simplesmente vai remover. Então, por exemplo, ó, C, ele adicionou aqui nesses três. Quando digitar A, ele remove desses dois e ele consegue manter esse highlighted, nessa opção. O curioso é que na verdade ele não mantém, né? É que ele remove e adiciona, só que é tão rápido que não tem diferença aqui na nossa renderização da página, tá? Beleza. Outra coisa que eu vou fazer também, para a gente ter aquele efeito, né, de ter o fundo escurecido e aí aparece os elementos, né, destacados, eu vou também no meu main, nessa tag aqui, mostrar que eu estou fazendo ali o highlighting, beleza? Então, eu vou aqui, ó, se o valor for diferente de vazio, eu pego o meu main, que eu não selecionei, vou selecionar agora. Então, document.querySelector main, const main. Eu vou aqui, ó, main, adicionar a classe. Vai ser a classe highlighting. Mesmo esquema. Quando eu executar de novo, apertar a tecla, né, eu quero remover daqui de dentro. Para a gente garantir que quando eu estiver aqui digitando, ó, deixa eu vir aqui no buddy, ó, tá lá highlighting, ele está tentando, né, destacar alguma coisa,
E quando eu apagar, ó, ele não está mais fazendo highlighting, beleza? Acho que do nosso JavaScript é isso. Se a gente sentir falta de alguma coisa, a gente volta aqui. A gente vai agora voltar para o CSS, beleza? Então, para isso, eu vou criar um novo CSS. Só para a gente conseguir separar, vai ser o CSS highlight.css. E eu vou adicionar aqui na minha página. Ó, link CSS highlight. Beleza. Legal. Primeira coisa que eu quero fazer, eu quero adicionar aquele fundo para nossa página, aquele fundo escurecido. Para isso, aqui dentro do meu main, eu vou adicionar uma div, que eu vou colocar a classe, pode ser até o ID, tá? ID backdrop. Beleza? Vai ser esse backdrop, significa um pano de fundo, né? Vai ser essa coisa que fica ali atrás, tá? Posso salvar aqui. No meu highlight CSS, eu vou fazer o seguinte. O que eu fiz de errado? Alguma coisa aqui que eu fiz de errado. O que eu fiz de errado aqui que ele quebrou a aparência? Não era para ter ficado assim. Ah, tá. Não, vai ser corrigido. Beleza. Vamos fazer o seguinte, ó. No meu main, quando o main ele tiver com a classe highlighting, melhor, não vou nem fazer o main agora não. Vou pegar o backdrop. Backdrop. Ó. O backdrop, ele vai ter uma posição absoluta, e aí vai ser absoluta a página mesmo, tá? Vai ter uma cor, vou colocar por enquanto, viajei. Pensei na cor e escrevi errado. Vou colocar aqui um background da cor preta, por enquanto. Depois a gente vai mexer nisso aqui. Vou colocar uma largura de 100%, que eu quero que ocupe a largura inteira da página. E uma altura também de 100%. Quando a gente salvar, então ficou esse grande retângulo aqui, né, preto. Vou colocar aqui um top 0 e um left 0 para garantir que ele vai ficar no começo ali da página, tá? Então pronto, a gente tem aqui esse background preto. O que eu vou fazer? Eu tenho aqui uma extensão que me ajuda, que é a extensão highlight. Cadê? Color highlight, tá? Essa extensão me ajuda a conseguir passar o mouse em cima de uma cor e aparecer esse seletor aqui para mim, tá? Então te recomendo também. E aqui, ó, dá para eu selecionar o alfa da cor, então a transparência que essa cor vai ter. Eu vou deixar, acho que um 6 aqui, 0.6, tá? Que aí ele fica meio transparente, legal? E é essa a ideia que a gente quer. Daí o que eu vou fazer? Eu vou deixar uma opacidade em 0. Então ele não vai aparecer. Ele só vai aparecer quando o meu main ele tiver aqui com a classe highlighting. Aqui, ó, highlighting. Aí sim, eu vou pegar o meu backdrop e eu vou colocar uma opacidade 1. Beleza? Qual é o efeito que a gente tem? Ah, olha só que interessante, a gente não consegue clicar. Por quê? Por mais que a gente não esteja vendo aquele fundo preto, ele está aqui, beleza? Então, para garantir que isso não aconteça, eu vou aqui pegar o header. Posso até fazer no outro arquivo, né? Cadê? Style CSS. Vou pegar aqui o meu header, ó. Vou colocar um z-index de 1, talvez seja o suficiente. O z-index é uma forma de você manipular no eixo z, que é o eixo de profundidade, a ordem dos elementos, tá? Então quando eu faço isso, deixa eu até voltar aqui opacidade 1 para ficar mais fácil da gente visualizar. Vou salvar o z-index, não funcionou, porque eu preciso colocar um position relative para funcionar. Pronto. Então repara que aqui, ó, eu consigo agora clicar. Porque esse input está na frente
desse backdrop que eu criei, tá bom? E aí eu teria que fazer isso aqui também com os elementos. Não vou fazer porque, enfim, eu não quero fazer eles funcionarem agora, eles serem clicáveis e tal. Então não é o meu objetivo. Mas, enfim, já sabe como corrigir, né? Beleza. Então tá aqui na frente. E aí eu vou colocar então a opacidade em 0 de novo. Show de bola. Então quando eu digitar, ó, alguma coisa ficou escuro o fundo. Quando eu apagar, voltou normal. Digitei, apaguei. Já estamos caminhando. Para ficar mais bonito, eu vou colocar aqui Transition da opacidade de uns 0,3 segundos, tá? Então olha só que interessante. Comecei a editar, viu que teve um fade? Quando eu apagar, ó, ele sai de forma suave, né? Então tá bem dentro do que a gente viu aqui no próprio sistema, no macOS. Legal. Agora a gente precisa fazer o destaque dos elementos. Para isso, eu vou pegar aqui, ó, a option. A option que... Deixa eu pensar. A option que tiver highlighted, a classe highlighted, ela... Deixa eu digitar aqui só para poder visualizar. Deixar assim, CA. Eu vou trazer para frente. Acho que é interessante. ZIndex 1. E aí eu tenho que colocar aqui um... Deixa eu colocar um background, ó. Background color, para a gente já visualizar. Vou colocar aquele mesmo background, que é o... Acho que eu coloquei FA. Beleza. Olha lá. Já está aqui aparecendo, né? E o ZIndex já está sendo aplicado, né? Olha só. Que ele já tem um position relative. Legal. Então a gente já está destacando. Olha só que interessante, ó. Somente o C, o A, o R e aí ele me mostra a carteira. O efeito está praticamente pronto, né? Agora a gente precisa deixar ele mais bonito. Então para isso eu vou colocar aqui nesse highlighted um border radius de 50% para ele criar aquela bolotinha. E eu vou colocar aqui um box shadow de 0 e 0 para ele ficar centralizado no X e no Y. Pode ser uns 20 pixels de blur, de spread, se não me engano, né? Enfim. E aí aqui eu vou colocar a mesma cor, ó, só para você ver o que vai acontecer. Tá vendo? Já começou a criar ali uma luz, só que eu não quero enxergar essa divisória aqui, ó, entre o círculo, né, e a sombra. Eu quero que seja imperceptível. Para isso, eu vou então colocar mais um valor que eu esqueci o nome, mas ele me ajuda a definir meio que onde que começaria, tá? Você vai entender na prática, ó. Vou colocar aqui uns 20 pixels também. Tá vendo? Ele cresceu, ele ficou grandão. E aí aqui eu tenho um problema, que é o problema do Firefox, na verdade, tá? Tá vendo que ficou um círculo, né? Uma linha estranha aqui do lado de fora. Se eu abrir o Chrome, você vai ver que isso não acontece. Vou colocar aqui, ó, localhost 5500, ó, CA, tá vendo? Aqui já tá lindão, né? Ó, já dava para fechar o vídeo aqui. Só que não quero que funcione só no Chrome, né? E não funcione no Firefox. Então eu vou corrigir. Para isso, eu vou fazer uma gambiarra. E isso pelo menos eu vou garantir que funcione em outros navegadores também. Eu imagino. Então aqui eu vou pegar o option highlighted e vou colocar um after nele, um pseudo elemento, né? Pode ser um before, na verdade. Tanto faz. E aí, para fazer esse pseudo elemento funcionar, eu preciso colocar um content. Vou deixar ele vazio, porque eu não quero escrever nada dentro. E eu vou colocar aqui essa cor de fundo, background, cadê? Background color. Vou colocar um position absoluto, tá? E aí, para isso daqui funcionar, eu vou deixar aqui o meu highlighted com position relative. Nem sei se é necessário, mas eu vou colocar.
Vou colocar aqui, só para a gente diferenciar, deixa eu colocar um brown, para a gente poder visualizar. Um width de 100% e um height também de 100%. Tá vendo? Então já apareceu ali alguma coisa. Vou colocar também um border radius de 50%. E eu vou colocar a cor branca. Não é branco, né? Essa cor que eu coloquei mais clarinha aqui, ó. Beleza. Então ainda dá pra ver aquela linha. O que eu vou fazer? Vou colocar, na verdade, esse width em 102%. Para ele ficar um pouquinho maior, tá? E ainda tá dando pra ver, né? Para isso, eu vou colocar aqui, ó, top. Vou colocar um menos 1 pixel. E acho que no left também. Não, acho que no left não precisa. O que eu preciso agora é corrigir é aqui, ó. Colocar uns 25 pixels. Pronto. Assim vai ficar mais... Deixa eu ver se... Aqui eu ainda estou visualizando, ó, um pouquinho. Deixa eu colocar a altura em 103%. 103% aqui também. Agora eu acho que eu corrigi. Agora não dá mais pra gente ver aquela linha estranha. Ah, mas o texto ficou atrás. Exato, a gente vai corrigir aqui, ó, pegando o Option Highlighted. Strong. Pegar ali o texto que está ali dentro. E eu vou colocar um Z-index de 1. E aí ele já corrige para mim. Algumas ficaram meio apertadinhas, tá vendo? Aqui fica legal, mas aqui fica meio apertado. Então eu acho que dá pra gente aumentar aquele gap do grid. Style, aqui ó. Vou aumentar, deixa eu ver, vou colocar o 4. Ó, aqui já ficou legal. Ó, então quando eu pesquiso, beleza? É o mesmo efeito, né? Vou abrir aqui para você ver, ó. Preferências do sistema, ó. O que muda são as cores, né? Mas o mesmo efeito, ó. Exatamente o mesmo efeito. Ó. Beleza? Então, uma coisa que faz parte das aplicações, faz parte do nosso dia a dia, que é uma busca, a gente pode tornar ela muito mais elegante, né? Diferente, trazendo uma experiência bacana para a pessoa usuária. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, peço que você considere dar um joinha para mim e se inscrever no canal, porque eu vou publicar vídeos agora semanalmente e vem coisa muito boa por aí, eu acho, né? Pelo menos eu tô me dedicando para poder trazer um conteúdo bem legal. Peço que você comente aqui, porque eu queria de verdade entender melhor o público para poder entender o tipo de conteúdo que faz sentido eu trazer para cá, tá? Para o canal. E além de tudo isso, se você puder me conectar lá no LinkedIn, será muito bem-vindo. Eu gosto de publicar coisas lá também. Meu GitHub, tá tudo no canal, tá? Então vamos se conectar, vamos trocar ideia e é isso. Bom ter você por aqui. Eu vejo você semana que vem.